Provérbios, capítulo 31, versículo 12. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura: ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Agora, vamos ler, irmãos, o versículo 30 e 31. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixai o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado nesse momento que houver em nossa alma. Por Cristo Jesus, o seu Filho amado, pedimos, Senhor, abençoe esta série de estudos neste mês de janeiro. Hoje, nesse momento, é o segundo estudo. Pedimos que o Senhor nos conduza, nos guie. Fale conosco, Senhor, mesmo através da Sagrada Escritura, nos guie na palavra, pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo que abras o nosso coração para nós recebermos, Senhor, a sua palavra e sermos edificados. Em nome de Jesus, nós pedimos, abençoa a mensagem de hoje, toda esta série em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, nesse mês de janeiro, nós estamos fazendo uma pausa nos estudos regulares da nossa igreja. Não sabe que de manhã na Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando os 10 mandamentos e à noite nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. E esse mês nós vamos fazer uma pausa nesses estudos e vamos falar de um tema importante, né? Que é a prática do bem. Esse é o meu tema que eu quero abordar e tratar com os irmãos durante esse mês, com a graça do Senhor. E um dos motivos que eu quero fazer isso, irmãos, é exatamente porque nós estamos no início do ano, né? E eu lembro, falei até de manhã aqui já, daquele texto de Tiago, que Tiago diz assim, né? Vocês que fazem planos, vocês que dizem assim, vamos viajar, vamos fazer negócios, vamos passar um ano em tal lugar, e assim, aí ele diz, olha, vocês não deviam dizer assim, vocês são como um vapor que se desfaz rapidamente. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser e se eu viver, faremos isso e aquilo. Isso aqui diz respeito à vontade de Deus para o futuro que nós não sabemos. Deus não revela para nós o que Ele vai fazer, por exemplo, amanhã. Né? Então, é por isso, nem amanhã, nem nesse ano, nós não sabemos, na verdade. O futuro, ele está fechado para nós. Né? Deus não revela o seu decreto, o que Ele vai fazer nos próximos dias, nos próximos anos. Isso não quer dizer que nós não devemos planejar. Nós devemos planejar, mas nós devemos, o que Tiago diz ali, condena ali, não é o planejamento, mas o que ele condena é o planejamento orgulhoso. Aquele do homem que parece que ele conhece todas as possibilidades e ele conhece tudo que realmente vai acontecer e ele pode fazer um plano infalível para o futuro, como se ele fosse o próprio Deus, né, que decreta todas as coisas, que determina todas as coisas. É isso que Tiago condena ali. Tiago diz assim, não façam isso. Façam seus planos, mas façam seus planos sempre dizendo, se Deus quiser e se eu viver, porque eu não sei nem o dia da minha morte. Então eu devo fazer com humildade, eu devo fazer sempre dizendo assim, né? Dependendo de Deus, porque é Deus que me dá a vida, as condições, controla todas as coisas. E quando o Tiago diz para nós, ele não condena os planos, mas ele condena o plano soberbo, orgulhoso, isso quer dizer que esses planos devem ser feitos de acordo com a vontade de Deus revelada. Nós podemos dizer assim, Deus tem uma vontade do decreto, que essa nós não conhecemos. Deus não diz o que Ele vai fazer amanhã, daqui a um mês, nem daqui a 10 anos. Nós não sabemos o dia de nossa morte, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. O futuro ele está fechado para nós, né? Mas nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Nós sabemos, nós temos os 10 mandamentos, nós temos a lei de Deus, nós temos a palavra revelada de Deus. É isso que nós temos que estudar, conhecer. O futuro, não precisamos estudar o futuro pertence a Deus. Mas aquilo que Ele revelou, que é a sua palavra, isso nós temos que saber. Nós temos que conhecer bem.
E essa palavra, de acordo com essa palavra, que nós temos que fazer os nossos planos para o futuro, de acordo com seus princípios, de acordo com o que ela nos ensina. E aí, então, dizer, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. É assim que nós temos que agir. E é isso que Tiago está nos ensinando lá. Então, meus irmãos, para esse ano, eu gostaria de propor para os irmãos fazerem isso para esse ano, né? Fazerem seus planos, mas fazerem seus planos baseados na palavra de Deus e dizendo se Deus quiser. E dentro desse aspecto está a prática do bem, que esse é o meu assunto. Porque o que é que nós temos que planejar? Jamais nós temos que planejar a prática do mal. Jamais nós temos que fazer o que é mal. Mas nós, como cristãos, e esse é o meu tema, na verdade, desse mês de janeiro, nós, como cristãos, nós devemos viver para a prática do bem, praticar o bem. E é por isso que eu vou tratar desse assunto, meus irmãos. Eu hoje comecei e dei para vocês aqui alguns princípios gerais da palavra de Deus sobre esse importante assunto. Hoje eu vou continuar ainda agora à noite, falando de mais princípios gerais. E o que é que eu falei hoje pela manhã para vocês? Nós lemos aqui alguns textos, eu comecei também com esse versículo aqui da palavra do Senhor, que fala da mulher virtuosa. E comecei de forma proposital, porque aqui realmente diz que essa mulher virtuosa, essa mulher piedosa, ela só faz o bem. Faz o bem para quem? Ela faz o bem para o seu marido, faz o bem para o seu esposo. Ela só vive ali fazendo o bem para ele, não o mal. Essa mulher, então, é um exemplo de prática do bem. É um exemplo de alguém que pratica o bem, que vive realmente operando e fazendo o bem. E nós começamos a dar aqui, então, esses princípios, irmãos. Primeiro nós falamos assim, esse bem, ele é voltado para quem? A palavra de Deus deixa claro aqui que, primordialmente, é voltado para o próximo, é voltado para aquele que está próximo a nós, e o próximo mais próximo de nós, né? Então, uma mulher casada, a pessoa mais próxima a ela é o marido, o homem casado, a pessoa mais próxima dele é a esposa. Então, e assim vai, quer dizer, nós temos pessoas que estão nas nossas relações e que nós devemos praticar o bem para essas pessoas. Mas nós vimos aqui de manhã que não somente as pessoas devem receber o nosso bem, a prática do nosso bem, mas na verdade a Escritura diz que quando Deus criou Adão e Eva, que ele os fez à imagem e semelhança de Deus, e Deus disse assim, dominai sobre os animais, dominai sobre todas as coisas. Quando, lá no capítulo 2 de Gênesis, lemos também aqui, Deus, ele criou todas as coisas, criou os animais, e o homem, ele estava sozinho, depois ele criou a mulher, para auxiliadora do homem, apropriada, porque era também um ser humano, como o homem é. Deus criou homem e mulher à sua imagem, mas Adão estava ali com os animais. E o que Deus fez que Adão deu, então, uma ordem? Qual foi a ordem que Deus deu para Adão com relação aos animais? Para que ele desse o nome para eles. Então, observe que a questão de viver para o bem em relação ao ser humano. O ser humano é o foco do meu bem, aquele que está mais próximo a mim, mas não somente o ser humano, na verdade, toda a criação de Deus. Também o Senhor diz lá que as ervas, os vegetais, seriam para a manutenção do homem. Então, o homem ele tem essa relação com os animais, com os vegetais, com os minerais, com toda a criação de Deus. O que a Bíblia ensina, irmãos? Que a criação, ela deve ser alvo do nosso bem. Deus colocou o homem aqui, a sua imagem e a sua semelhança, como um vice-rei, né? Como aquele que está representando a Deus, para que ele viva para o bem de toda a criação. Para o bem dos seus semelhantes, para o bem de toda a criação, dos animais, dos vegetais, dos minerais, para que ele cuidasse de tudo isso aqui. Lembra que Deus disse para Adão, lá no jardim do Éden, que ele deveria plantar, que ele deveria cuidar lá do jardim e deveria guardar o jardim, que ele deveria cuidar de tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. O homem, ele vive para o benefício dos outros homens, de toda a sociedade. Esse é o propósito de Deus, para que ele faça o bem para as outras pessoas, mas também para toda a criação. O homem está no mundo para fazer o bem.
Foi para isso que Deus criou o homem. Mas nós vimos também em segundo lugar, meus irmãos. Vimos aqui, não é, o alvo desse bem. Mas em segundo lugar nós vimos a natureza da prática desse bem. E eu coloquei aqui para vocês. Nós podemos dizer que a prática do bem, ela tem três formas de se manifestar. Primeiro, a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, aquilo que eu faço com os meus membros pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Eu queria ler o texto de novo que nós lemos aqui de manhã, que está em Efésios, no capítulo 4, meus irmãos. Por favor, abra aí comigo a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4. Versículo 28, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Fazer com as mãos o que é bom. O instrumento do meu bem, a prática do bem, ela ocorre pelas minhas mãos, pelo meu corpo, pelos meus membros. Eu faço bem com o meu corpo, com as minhas mãos, com os meus membros, as obras, as práticas que eu estou usando o meu corpo para, devo usar o meu corpo para o bem. É interessante que ele diz, não furte. Furtar seria usar as mãos para o mal, mas trabalhe, porque o trabalho é bom. E você vai ter, inclusive, para ajudar os necessitados. Então, a prática do bem está, em primeiro lugar, no que eu faço com os meus membros, com o meu corpo. Mas, em segundo lugar, nós vimos aqui também, está nas minhas palavras. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 25. Leia comigo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é má. A maneira como eu falo, eu posso usar minhas palavras para o bem ou para o mal. Quando eu minto, eu estou fazendo mal. Mas quando eu digo a verdade, eu estou fazendo o bem. Então as palavras também são instrumento do bem ou do mal. A prática do bem envolve o que eu faço, mas envolve também o que eu falo. Então, quando eu digo a mentira, eu estou fazendo mal. Quando eu digo a verdade, eu estou fazendo bem. E observe que Paulo diz aqui, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, irmãos, aqui está falando no contexto da igreja, né? A igreja é um corpo. Então, cada parte do nosso corpo, o nosso dedo, cada parte do nosso corpo, ele está beneficiando o resto do corpo. Se uma parte está doente, o corpo todo é prejudicado. Então, se eu minto para um membro do corpo, eu estou prejudicando o corpo inteiro. Eu devo fazer o bem, dizendo a verdade. Mas uma terceira prática do bem, meus irmãos, é a oração. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 6, leiam comigo também, de Efésios, versículos 17 e 18, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. A oração também é uma forma de prática do bem. É interessante Paulo dizer, Paulo fala aqui da prática anterior, que é a palavra, ele diz assim, ao abrir da minha boca, eu fale com confiança. Quando ele vai falar para os homens, ele pede que antes dele falar para os homens, os irmãos estejam orando a Deus, para que quando ele abrir a boca, ele faça bem feito. Ele fale com confiança. Ele diz aqui, né? Palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele sabe que não depende dele, depende de Deus. Então ele diz, orem, falem com Deus para que eu fale aos homens. É interessante isso. Então, a palavra, meus irmãos, a prática, as obras, aquilo que eu faço com os meus membros, envolve essa prática do bem, mas também o que eu falo para os homens, a forma como eu falo, o conteúdo das minhas palavras, e também o que eu falo a Deus a respeito dos homens.
Quando eu falo para os homens, eu disse para vocês aqui de manhã, eu estou levando a eles algum conhecimento de Deus. Quando eu falo diretamente de uma doutrina bíblica, mas não somente. Até quando eu falo de outros assuntos, quando eu falo como cristão, como filho de Deus, a minha maneira de falar, a minha maneira de tratar aqueles assuntos já está levando o conhecimento de Deus para aquelas pessoas. Então, nós falamos aos homens e nisso, nessa prática do bem, nós estamos levando algum conhecimento de Deus aos homens, mas na oração nós fazemos o inverso. Nós falamos a Deus sobre os homens. Nós oramos por eles, nós pedimos por eles. Veja então que a palavra, ela envolve a prática do bem, no sentido de que quando eu falo aos homens, mas também no sentido de quando eu falo a Deus a respeito dos homens. Por quê? Porque o que a Bíblia está ensinando aqui é que Deus ouve as orações, que Deus opera na medida que nós vamos orando, não que eu vá mudar a vontade de Deus ou os decretos de Deus com a minha oração, mas aquela oração, na verdade, vai cumprir o decreto de Deus, né? Deus vai agindo de acordo com a minha vontade, mas aqui de fato ele está dizendo que a oração é respondida e ela beneficia as pessoas. Então eu queria que vocês guardassem isso, essas três formas da prática do bem. Primeiro, né, o alvo do bem, que são os homens, mas que é também toda a criação, mas as formas dessa prática do bem, que envolve aquilo que eu faço e envolve aquilo que eu falo, seja a Deus, seja aos homens. Agora vamos avançar, meus irmãos. Eu estou ainda dando aqui os princípios gerais. Eu disse para vocês já pela manhã um outro ponto aqui que eu quero continuar hoje à noite. Tudo isso que eu estou falando aos irmãos, a prática do bem genuíno, verdadeiro, conforme a Escritura Sagrada, conforme a Palavra de Deus, só é praticada pelo cristão. Só pode ser feita por aquele que nasceu de novo. Só pode ser feita por aquele que realmente ele tem o Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando aqui aos irmãos não é possível para uma pessoa não convertida. Não é possível para um homem não crente, não realmente nascido de novo. Não é possível para alguém que não tenha realmente a fé em Jesus, que ame a Deus e que conheça realmente a Deus por meio do Evangelho de Jesus. Não é possível. A Bíblia vai mostrar bem claramente que existe uma divisão real entre os seres humanos. E que essa divisão, que não é branco, negro, brasileiro, americano, não é nada disso aí que as pessoas costumam se dividir, rico, pobre, nada disso, mas de respeito ao coração, de respeito àquilo que vem de dentro de nós, né? Eu queria colocar as coisas da seguinte maneira, meus irmãos. Quando eu estou falando de prática, eu estou falando daquilo que eu até usei assim essa forma de dizer, né? Aquilo que sai de você. As nossas palavras saem de nós, né? As nossas obras saem de nós. É como uma fonte, é como a água que sai de uma fonte. Então, eu sou quem faço aquilo, eu quem falo aquelas coisas. Então, num certo sentido, eu então sou a fonte daquilo. Se eu pratico bem, eu naturalmente há algo dentro de mim que é benéfico. Porque se isso não estiver acontecendo, é impossível praticar o bem. O Senhor Jesus Cristo, ele ilustrou isso de uma maneira bem simples, irmãos, e que todos nós podemos entender. Vamos olhar aqui Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo tem um trecho aqui que ele fala dos falsos profetas. E ele nos ensina como é que nós podemos identificar os falsos profetas, né? Ele diz assim, capítulo 7, versículo 15, tá? Vamos ler a partir do 15, por favor. Ele diz assim:
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus nos ensinou a como identificar os falsos profetas. Ele disse assim: vocês podem identificar os falsos profetas pelos frutos deles. Porque os falsos profetas, eles não vêm como falsos profetas. Eles vão usar um disfarce. Você percebe aqui que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos nos acautelar com eles, nós devemos ter cuidado com eles, porque eles vêm não como falsos profetas. Eles não vêm como lobos. Você tem o lobo, você tem a ovelhinha. Todo mundo sabe a relação entre o lobo e a ovelha. Quem sai perdendo? A ovelha. O lobo é um animal carnívoro, né? A natureza dele é de matar a sua presa, para ele comer as suas carnes. O lobo, ele estraçalha a presa, ele faz ela sangrar, ele come as suas carnes, ele mata a presa. A ovelha não, a ovelha é frágil. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? O lobo não vem com a natureza, deixa eu explicar melhor, né? Com a aparência de lobo. O lobo tem uma natureza assassina, mortal. A ovelhinha não. Então o lobo, ele é esperto. O que é que ele faz quando ele quer capturar a ovelha? Isso é no reino animal, né? Os animais, eles dão um bote, eles vão com cuidado, eles pegam a presa desprevenida. Mas aqui na ilustração do Senhor, ele diz assim: o lobo, falso profeta, ele vem vestido de ovelha, ele vem disfarçado de cristão, pessoa de Deus, mas não é. É uma veste, é uma capa, é uma roupa, é um disfarce que vai encobrir a verdadeira natureza dele. Agora, como é que você vai descobrir a natureza do lobo? Você descobre a natureza do lobo ou da ovelha pelos frutos, como uma árvore que você sabe, esse aqui é açaizeiro, por quê? Está dando açaí, né? Isso aqui é a aceroleira, assim que fala, né? Por quê? Porque está dando acerola, e assim por diante. Você sabe que aquela árvore, ela é daquela natureza e ela só pode dar aquele tipo de fruto e não outro, porque é a natureza dela. Existem lobos e ovelhas. É claro que aqui Jesus está sendo muito específico em relação a falsos profetas, mas isso, a Escritura vai fazer uma abordagem semelhante em relação a todos os homens. Por exemplo, eu li com vocês a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. Mas o provérbio não tem só a mulher virtuosa. Provérbios também tem a mulher adúltera, de Provérbios 7. Então, existe aquela mulher que destrói a vida do marido porque é adúltera, e ela é até religiosa. Se você pegar lá o capítulo 7 de Provérbios, ela até faz sacrifícios, ela até parece religiosa, mas aquilo tudo é encenação, mas ela é uma mulher ruim, uma mulher como esse lobo. Ela não tem a natureza transformada, ela não teme ao Senhor. Mas a mulher do capítulo 31, ela teme ao Senhor, ela é virtuosa. Então, por que a mulher virtuosa faz o bem? Porque ela teme ao Senhor, porque a natureza dela, o coração dela é transformado, porque o Espírito Santo vive nela, habita nela, transformou a vida dela. Ela não é, a Bíblia não está falando de perfeição,
mas a Bíblia está falando de uma natureza transformada e que está sendo, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher estão sendo santificados, mas eles já têm o Espírito Santo. O meu ponto, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: vocês vão conhecer o falso profeta pelo fruto. E o que é o fruto, gente? É a vida. É a vida. Lembra que Paulo fala lá no fruto do Espírito? Né? O próprio Senhor Jesus Cristo fala em Gálatas, né? O próprio Senhor Jesus Cristo fala em... Nós estudamos há poucos domingos, né? João capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor, quem permanece em mim dá muito fruto. O fruto é o extravasamento da vida da árvore, daquele galho que então produz aquela coisa linda, que é o fruto, que é vivificante, que produz coisas boas, é benéfico, o fruto é benéfico. Mas é porque a árvore é boa. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Agora, o que são esses frutos? É aquilo que eu tratei com vocês da prática do bem. É o que eu faço, é o que eu falo aos homens e é o que eu falo a Deus. Eu só posso fazer o bem aos homens se eu sou uma árvore boa, se eu sou nascido de novo, se eu crio no Senhor Jesus, me arrependi dos meus pecados, se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou ligado à videira verdadeira que é Jesus. Eu só posso falar para os homens, fazer coisas boas para os homens, fazer o bem para eles. E eu só posso falar o que é bom para eles da mesma forma, se eu sou uma pessoa de Deus. E eu só posso orar pelos homens também se eu tenho Cristo no meu coração. Também se eu já nasci de novo. O ímpio não ora. Ímpio não ora. Eu só posso falar beneficamente a Deus em prol dos homens, interceder se eu tenho o Espírito Santo. Eu só posso falar de Deus aos homens, portanto, agir, falar beneficamente se eu tenho o Espírito Santo. Eu só posso agir beneficamente se eu tenho o Espírito Santo. Lembra que Paulo também fala em Gálatas, a obras da carne e o fruto do Espírito. Andai em Espírito. Evidentemente que os cristãos ainda têm lá a carne, ainda tem essa natureza que eles têm que mortificar todos os dias, né? Isso é um processo de santificação. Mas eles têm o Espírito Santo. Diferente do ímpio, que não tem o Espírito Santo. Ele não tem a graça de Deus. Ele não pode ser piedoso, ele não pode falar conforme Deus. Não pode, porque ele é uma árvore má. Ele não pode orar de fato, porque ele é uma árvore má. E ímpio não gosta de orar. Ímpio não gosta de buscar Deus. Ele não pode fazer aquilo que Deus ordena. Ele não pode falar aquilo que Deus ordena, porque a carne é inimiga de Deus. A carne, a natureza pecaminosa, a natureza caída em Adão, abomina as coisas de Deus, odeia tudo que é de Deus. Portanto, é impossível. O que eu estou falando aqui nesses domingos, irmãos, e eu quero lhes deixar bem claro aqui nesse segundo estudo ainda, para que ninguém fique confuso sobre o que nós estamos tratando. Eu estou falando de algo que é obra da graça de Deus, a prática do bem no sentido da Bíblia, que é esse o nosso sentido que nós estamos tratando aqui nessa série, é uma obra da graça do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida, sem a qual é impossível fazer essas coisas, ou falar dessa forma, ou orar pelos homens, intercedendo por eles. Talvez vocês digam assim: pastor, o senhor está dizendo então que uma pessoa não cristã nunca pratica o bem? Não há nenhum benefício que ela faça, que ela fale,
Não é assim que nós estamos falando. De fato, o que a Bíblia vai mostrar é que mesmo as pessoas ímpias podem e de fato praticam algum bem. Vamos dar um exemplo bíblico aqui, depois eu vou explicando melhor essas coisas para os irmãos. Mas vamos olhar, esse é o exemplo clássico de prática do bem, digamos assim, de um ímpio. Vamos ver Gênesis capítulo 4, meus irmãos. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Isso aqui, evidentemente, foi a prática do mal, né? Assassinato. Um irmão matou outro irmão. Caim era um homem ímpio. Se você for pegar os outros versículos das Escrituras, Caim é apontado como exemplo de homem ímpio, de homem que perdeu a alma, de um homem que não tem nada com Deus. Mas Caim funda uma cidade. Lá no versículo 16, diz assim: e saiu Caim diante da face do Senhor. Já falei várias vezes aqui na igreja que esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque esse saiu diante da face do Senhor significa que Caim nunca mais teve contato com Deus, nem Deus falou com ele. Isso é muito triste, depois do pecado dele de assassinar o próprio irmão. Mas ele habitou na terra de Nod e do lado oriental do Éden. Conheceu Caim sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. A primeira vez que aparece cidade na Bíblia foi fundada por este homem ímpio. Caim fundou uma cidade. E aí Caim casou-se e teve filhos. Enoque, diz aqui a Bíblia, filho de Caim, versículo 18, de Enoque nasceu Irade, de Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Alameque, e tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Preste atenção que aqui é tudo família de ímpio. Mas eles começaram a produzir e habitar em tendas e a criar e a cuidar, né? Tinha ali uma fazendinha, né? A ter gado. Depois diz o versículo 21, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Harpa e órgão, instrumentos musicais. Versículo 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Um artífice, um homem que sabia produzir instrumentos de cobre e ferro. E tudo ímpio. Veja o que diz o versículo 23. Aí vem esse homem terrível aqui, Lameque, que era pior que Caim. Era descendente de Caim, e o pecado cresceu ao ponto de ele ser pior do que Caim. Porque ele diz aqui no versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Quando Caim matou Abel, Caim ainda ficou fugindo de Deus. Esse aqui fez uma canção, matava e fazia canções, como se matar fosse coisa bonita. Ele era pior do que Caim, mas no meio dessa impiedade toda nós temos tendas, criação de animais, nós temos música, arte, nós temos instrumentos de cobre e ferro. Isso são coisas boas. É interessante que essas coisas que são tão úteis, aqui, meus irmãos, nós temos um monte de obras humanas que são úteis. Nós estamos aqui com ar-condicionado. Nós passamos, acho que, 2 meses sem ar-condicionado, sofrendo aqui, não foi? Um ventilador, né?
E não foi bom, né, irmãos? Que bom, nós temos ar-condicionado de novo, né? Nós temos aqui instrumento musical, nós temos este púlpito, nós temos essas cadeiras. Os ímpios praticam coisas boas. As grandes invenções, as grandes obras, e veja que a Escritura mostra aqui, não são feitas todas por cristãos ou homens piedosos, não. Homens ímpios praticaram obras grandiosas, fizeram coisas boas, importantes e úteis, benéficas para nós até hoje. O progresso da ciência, as invenções, não foram feitas só por cristãos. Não foram feitas só por pessoas que tinham o Espírito Santo. Nós sabemos de ímpios que praticam atos heróicos, que morrem numa guerra, defendendo causas importantes. Ímpios que se jogam no mar, numa piscina para salvar uma criança. Ímpios que enfrentam fogo para salvar uma família. São todos atos bons, úteis e importantes. Então, quando nós estamos dizendo aqui, observe bem, que a prática do bem, da qual nós vamos tratar, não pode ser feita por ímpios, não é que um ímpio não pratique nenhum bem, não faça nada de bom. Não é nesse sentido, mas é no sentido da natureza da prática do bem. Quando o ímpio faz alguma coisa boa, é porque Deus opera aquilo que nós chamamos de graça comum, que não está restrita apenas aos convertidos, apenas àqueles que creem no Evangelho, mas está no mundo, é a graça comum de Deus, tudo é graça. É aquilo que... Quem foi que deu dons para esses homens ímpios? Para Jabal, para Jubal, para Tubal-Caim. Quem foi que deu um dom para fazer tendas e cuidar do gado, outro para fazer instrumentos musicais, para o outro para fazer instrumentos de cobre e ferro? Quem deu dons, quem dá talentos aos homens? Quem dá genialidade, quem dá capacidades aos homens? Quem distribui dons para o benefício da sociedade em geral? Quem é que faz isso? Quem que distribui essas coisas? Deus. Deus não abandonou a humanidade, mesmo a humanidade caída. Deus distribui as suas misericórdias, os seus dons aos homens. As crianças que já mostram que têm certas capacidades, né? Você vê às vezes uma criancinha que está desde novinha ali, já mostra alguns dons, algumas capacidades. Quem é que concede isso a eles? Deus. Interessante, meus irmãos, que a graça comum está até nas maldições do capítulo 3. Dê uma olhada no capítulo 3 de Gênesis e observe que quando o homem peca, Deus vem com as maldições, mas essas maldições são mescladas com graça. Por quê? Olha o versículo 9. O homem tinha acabado de pecar e o homem se esconde, não é? O homem se esconde. O homem se esconde de Deus. Mas no versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Graça. Graça. Porque o homem foge de Deus, mas Deus procura o homem. Onde estás, Adão? Deus não abandona o homem, nem quando imediatamente depois do pecado, Deus vai até o homem, procura o homem, chama o homem. E ele disse, né? Ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Aí ele diz, né? Ele acusa a mulher, e a mulher acusa a serpente, os irmãos conhecem, e aí Deus vem com a maldição. Primeira maldição sobre a própria serpente, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a graça especial, porque Deus está prometendo o Redentor que é Cristo, e está dizendo que haveria uma semente eleita por toda a história da humanidade, que aí, por toda a Escritura, Deus sempre teve os seus, mas
Aqui está enfatizando especialmente o próprio Jesus que viria para salvar essas pessoas. Aqui é graça especial. Mas não existe só essa graça especial. A graça especial, irmãos, é a graça sobre a igreja, é a graça da conversão, que o Senhor vem quando ele vem converter uma pessoa por seu Espírito Santo e trazer para Jesus. Mas nós temos aqui a graça geral ou graça comum, a partir do versículo 16, observe. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Isso aqui é maldição. Maldição na gravidez, maldição no dar à luz, né? Com dor. Que não era para ser assim se não houvesse pecado. E o teu desejo será para o teu marido. Maldição, dor. Mas vem mesclado com graça. Darás à luz. Deus não tirou a capacidade da mulher de dar à luz. O que é isso? Graça. Você lembra aquele texto que nós lemos? Foi domingo passado, eu acho. Que o Senhor Jesus Cristo disse assim: a mulher, quando chega a sua hora, sente tristeza porque chegou a sua hora. Mas depois que ela tem o filhinho no colo, ela lembra da dor, esqueceu a dor. A alegria dela é tanta com o seu filhinho que ela esqueceu a dor. O que é isso, irmãos? A graça. A mulher ia ter dor, mas a graça de ter o seu filhinho. Graça de Deus. Graça comum, que Deus não dá só para as mulheres cristãs, não é? Só a mulher cristã que gera filhos? Não, a mulher ímpia gera filhos. E se alegra com seus filhos. Graça comum. Olha Adão, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha a maldição, maldição sobre a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó tornarás. Olha a maldição. Dor no trabalho, espinhos e cardos, ervas daninhas, plantas, e o mundo ia ficar perigoso, maldição. Suor, só trabalhar no sol quente, irmão, todo mundo sabe o que é, como isso é ruim, né? Sol quente, suor, canseira, maldição, mas mesclado com graça. Por quê? Porque tu comerás. Deus vai dar o pão, irmãos. O pão é graça comum, graça de Deus. Vais ter o pão, vais suar, vais até morrer e voltar para o pó, mas enquanto estiveres vivo, Deus vai te dar o pão todo dia. Deus dá o pão só para o cristão? Não, Deus dá o pão para o ímpio. Deus dá o trabalho só para o cristão? Deus dá o trabalho para o ímpio. Todos os motoristas de ônibus que carregam as pessoas todos os dias aqui em Belém, todos eles são homens piedosos? Não. Mas que trabalho importante eles fazem, não é? Todos os médicos são homens piedosos? Mas que trabalho importante eles fazem, não é? Todos os trabalhadores profissionais, seja qual for a profissão, como tudo é tão importante. Todos são homens cristãos e piedosos. Deus só usa os cristãos. Deus só produz bem através de cristãos. Não. Mas Deus usa os ímpios. Deus usa os ímpios. Nós estamos agora aqui neste lugar. Existem as autoridades, existem os governos, existem as forças armadas, existem as forças policiais, polícia civil, militar, federal. E nós temos segurança pública. Bom, tem as suas deficiências, sabemos que tem, corrupção, tudo isso. Mas todo esse sistema é benéfico. Se não houvesse governo, se não houvesse polícia, se não houvesse ordem. Mas todos esses homens que estão na polícia, todos esses homens que estão no governo são piedosos, são justos? Não. É graça comum, irmãos. A graça comum faz com que até um homem ímpio, de alguma maneira, com seus dons, com seus talentos, ele ajude a sociedade.
ele cria um remédio, ele invente um remédio. As vacinas que estão aí salvando as pessoas dessa pandemia maldita, todos esses cientistas são cristãos? Sinceramente, eu nem fiz pesquisa sobre isso para saber se são cristãos, né? Mas eu presumo que a maioria deles não são. O que é isso? Graça comum. A graça comum é aquilo que impede que a sociedade se torne impossível, é aquilo que torna possível a vida social, apesar do pecado. A graça comum restringe a maldade, cria governos para trazer punições sobre os ímpios, sobre assassinos, estupradores, esse tipo de gente que é extremamente perigosa, retendo a maldade deles. É só você ler Romanos capítulo 13 e ver a função da lei, da espada, das armas, como uma restrição para aqueles que são muito perversos na sociedade. É a graça comum que distribui dons, talentos, é a graça comum que traz todo o benefício social e que torna a vida social possível mesmo depois da queda, mesmo depois dessas maldições. A maldição existe no mundo, irmãos. Todo dia o sol queima, todo dia o sol produz suor, existe dor no trabalho, mas existe o trabalho. Todo dia a mesa das pessoas, ao trabalharem, Deus dá o pão para elas. Salmo 104, vocês conhecem, né? Que fala da providência do Senhor. Deus cuida da criação, Deus cuida dos animais, Deus cuida dos homens. Bom é o Senhor, Ele faz bem a todos. Jesus disse, Ele faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele beneficia todos os homens. Ele é paciente, bondoso. Ele dá a alguns ímpios uma vida longa. Ele lhe livra de muitos empecilhos, porque Ele é bom e Ele tem propósitos bons. Mas, irmãos, ainda assim, ainda que eu esteja lhes dizendo que existem coisas boas que os ímpios fazem, e os ímpios não fazem tudo que é mal somente ou perverso, mas por causa da graça comum eles fazem sim coisas boas, ainda assim a prática do bem, eu continuo insistindo, não é feita por ímpios, no sentido que eu quero tratar nessa série. Qual é o sentido, pastor? É no sentido, meus irmãos, de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. O ímpio, ele faz coisas boas, mas não é para a glória de Deus. Vamos olhar Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim: vão aprender, meus irmãos, eu já acompanho vocês aí. Vão abrindo também logo para a gente já ganhar um tempinho aí. 1 Coríntios capítulo 10. Deixa aberto aí os dois textos, tá bom? Vamos ler Êxodo 20. Depois a gente lê 1 Coríntios capítulo 10. Deixa aberto aí na sua Bíblia, por favor. Procure, por favor. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, nós estamos aqui numa série dos 10 mandamentos, a gente pausou agora, mas vamos voltar, se Deus quiser, em fevereiro. Mas o primeiro mandamento é, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Porque, irmãos, o básico que vai, vamos dizer assim, a essência da vida de um homem, o coração da sua existência, aquilo para o qual ele se dedica,
é que vai gerar boas ou mais obras. Entende? Então, por que este é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não terás ídolos. A tua vida não vai ser dedicada a um ídolo, mas a tua vida deve ser dedicada ao Deus verdadeiro. Quem pratica esse mandamento, não perfeitamente, mas pratica esse mandamento, é quem já é cristão. Quem já tem o Espírito Santo. Quem já foi convertido, já se arrependeu dos seus pecados. Ele tem Deus como seu Deus. E porque ele tem Deus como seu Deus, ele não faz imagem de escultura. Ele não usa o nome do Senhor em vão. Ele guarda o dia do Senhor. E aí ele faz o bem para o próximo. Ele honra o pai e mãe. Ele não mata. Ele não adultera. Ele não furta. Ele não dá falso testemunho. Ele não cobiça. Os 10 mandamentos têm o primeiro, como os 9 mandamentos, tem o primeiro como a base e o sentido. O sentido para os outros 9 é o primeiro. Quem serve a Deus, quem honra a Deus, faz o bem no sentido bíblico para o próximo, porque aquilo ele faz para Deus, ele faz para honrar o Senhor, ele faz para a glória do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, agora sim vamos ler 1 aos Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 31, texto muito conhecido também, nosso, em que Paulo ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, olha aí, devo fazer para a glória de Deus. Isso é praticar o bem. Por quê, irmãos? Porque praticar o bem significa que eu não faço para um ídolo aquilo que eu estou fazendo, mas eu faço para Deus, para a sua glória, para a sua honra. E isso só o cristão pode fazer, o cristão verdadeiro. Não estou falando do cristão nominal, não estou falando... Nós lemos até o texto aqui dos fariseus, estou falando do religioso, hipócrita, estou falando daquele que já nasceu de novo, daquele que tem o Espírito Santo. Ele pratica tudo para Deus, ele pratica tudo para a sua glória. Ele não pratica aquilo para um ídolo. A ação de uma pessoa pode ser benéfica em si, mas ela não é a prática do bem no sentido bíblico, porque a prática do bem no sentido bíblico é aquilo que é feito para a glória de Deus. E isso só é possível na vida de quem serve a Deus, de quem vive para a glória de Deus. O ímpio pode ser um excelente médico, pode ser um trabalhador eficiente na área dele, pedreiro, lixeiro, o que for. Aquela área dele lhe faz bem, né? A importância do que ele faz. Imagine se não existissem os lixeiros, não existissem os coletores, não existissem os pedreiros, né? Tudo isso é benéfico, tudo isso é importantíssimo para a sociedade, tudo isso traz benefícios inquestionáveis. Mas essas pessoas, se elas não são cristãs, elas não fazem isso para a glória de Deus. Elas fazem muitas vezes isso até murmurando, ou elas fazem isso se orgulhando. Elas fazem isso para os seus deuses, para os seus ídolos, para a sua própria glória. Você vê um médico, um cirurgião, falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fez bem? Fez bem. Ajuda as pessoas? Ajuda. Devemos ser gratos a Deus por eles? Sim, pelos cientistas, pelos técnicos, enfim, de qualquer área, sim, devemos ser gratos a Deus por eles? Sim. Mas aquilo não é a prática. Aquilo é bom e é o bem, no sentido de que aquilo será útil para muitas pessoas, e de fato é útil para muitas pessoas, mas a fonte daquilo ali, aquela pessoa está fazendo aquilo ali, não é para a glória de Deus. E nesse sentido, não é a prática do bem.
O ato em si é benéfico, mas o propósito do ato não é para a honra de Deus, não é feito em temor ao Senhor. É feito por causa do orgulho pessoal, é feito porque aquilo dá dinheiro, é feito porque aquilo traz benefício, traz fama, o que for. Não é feito para Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo ele diz até do servo que deve obedecer ao Senhor, até quando o Senhor não está olhando, porque ele deve fazer para quem? Para Deus, que está olhando o tempo todo. Ou seja, uma pessoa pode trabalhar muito bem quando o patrão está olhando, naquela época, né, que tinha o servo e o Senhor, está olhando, mas a questão é, o trabalho dela é útil, mas não é bem no sentido bíblico se ela não está fazendo para Deus. Se ela só faz porque o patrão está olhando, por causa do dinheiro, por causa de outras coisas. Aí entra a graça comum de Deus que restringe a maldade, que abre portas, que dá talentos, que dá dons. Graça comum, aí é graça comum. Aquilo que eu falei anteriormente. Mas o propósito da vida daquelas pessoas por causa do pecado não é honrar a Deus. Irmãos, a honra de Deus e a glória de Deus só um cristão pode buscar. Só quem ama o Senhor pode buscar. E só esse, então, pode, de fato, praticar, viver, fazer o bem. E é isso que nós estamos tratando nesta série. Entende? O tempo já estourou, né? Eu não quero... ainda tem um tempinho ali, mas eu vou parar por aqui, porque se passar para outro tópico, a gente não vai poder concluir. Mas eu vou deixar já um pouquinho aberto para o próximo domingo de manhã, que a gente vai continuar esse assunto no próximo domingo de manhã. O que eu vou falar? Ainda vou tratar desse assunto e eu vou mostrar para vocês a questão, mais um pouco da questão do coração e dessa idolatria. Vou explicar um pouco mais. Olhando, por exemplo, também importante sobre isso na Bíblia, clássico sobre isso, que é Gênesis 3. No momento que Adão peca, ali ele já não é mais um adorador, ali ele já é um ímpio, ali ele já é uma pessoa que caiu, Adão caiu. E a partir dali, ele ataca Eva. Ele diz, e ataca a Deus. Ele diz, você lembra que ele diz? A mulher que me deu, foi o Senhor que me deu. É interessante isso. Ele acabou de cair. Quando, um pouquinho antes, no capítulo 2, ele fica alegre com Eva e diz, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Será chamada mulher porque do homem foi tirado, ele fica feliz, mas depois que ele cai, a mulher que me desce. Irmãos, existiu ali uma mudança triste e terrível no coração dos homens, que fez com que os homens começassem a oprimir, fez com que o homem começasse a oprimir a sua esposa, imediatamente. Fez com que a relação matrimonial se tornasse difícil. Fez com que as relações humanas se tornassem difíceis. Porque entrou o elemento do egoísmo, da idolatria. E é impossível, sem a graça de Deus, sem o mover do Espírito Santo, é impossível praticar o bem. O que bem que se pratica é graça comum. E você vai ver que enquanto existe uma acusação de Adão a Eva naquele momento, se você pegar Efésios capítulo 5, versículo 18, quando Paulo começa a dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e ele vai falar, eu já até várias vezes já li esses textos com vocês, Paulo vai falar que o marido vai servir a esposa vai servir o marido. Os pais vão servir os filhos vão servir os pais. O patrão vai servir, o senhor vai servir o servo. É interessante isso. O servo vai servir o senhor. As relações vão sair de egoísmo para altruísmo. De opressão ao próximo, como Adão fez lá em Gênesis 3, ele começou a oprimir Eva para servir o próximo. Toda essa opressão que nós vemos aí no mundo, todas essas coisas perversas, toda essa maldade, toda essa perversidade. E eu disse para vocês que praticar o bem também, não é?
envolve o que se faz com os animais, com a criação inteira, toda essa maldade, toda essa destruição da natureza, toda essa perversidade com os animais, todo tipo de perversidade com os homens, toda a opressão, tudo isso, meus irmãos, vem do coração humano, do coração pecaminoso dos homens, mas todo serviço, todo benefício, aquilo que realmente faz o bem a homens e a criação, vem de Deus, ou pela graça comum, ou muito mais gloriosa e bela e linda pela graça especial através da Igreja de Jesus. Lembra que Jesus diz: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Irmãos amados, que esses estudos nos ajudem a nós manifestarmos cada vez mais essa luz, porque você lembra que Jesus diz também: brilhem para que os homens vejam as vossas boas obras, olha só, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude nesses estudos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos abençoe. Obrigado, Senhor, que podemos mais uma vez, nesta noite preciosa, do dia do Senhor, primeiro domingo do ano. Que alegria, Senhor, estarmos na Tua casa, adorando com a Tua igreja, com o Seu povo, nesse primeiro domingo, dia do Senhor. Queremos pedir que esses estudos, o estudo de hoje, de manhã, agora à noite, essa série, venha nos ajudar, Senhor, para que nós possamos viver realmente praticando bem, fazendo o que é bom, útil aos nossos semelhantes e a toda a sua criação, vivendo cada vez mais em honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças